Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para você construir, então, a sua opinião. Eu nunca fiz isso. O Conselho Nacional do Ministério Público julga amanhã o líder da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol. São 3 ações envolvendo o procurador, entre elas um pedido de remoção. E o tema de hoje é: Deltan Dallagnol cometeu abusos e deve ser afastado da Lava Jato? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, eu começo citando o Prêmio Nobel de Literatura, Wole Soyinka, que para alguns foi o maior poeta, o maior dramaturgo da África no século XX. When you fight corruption, corruption strikes back. Então, em tradução livre, quando você combate a corrupção revida. E o autor da frase, o Wole Soyinka, ele conhece bem essa realidade, porque ele dedicou o seu intelecto para além do mundo das artes. E por isso foi perseguido e encarcerado pelos tiranos e corruptos que denunciava com a força das suas palavras e o prestígio da sua envergadura moral. Ao longo desse debate, eu peço que o espectador da CNN tenha em mente essa constatação: corruption strikes back. A corrupção revida, sempre. E nas últimas décadas, grandes esforços republicanos de combate à corrupção e crimes correlatos demonstraram isso na prática. Foi assim na luta contra a máfia nos centros urbanos dos Estados Unidos, na luta contra os cartéis de droga na Colômbia e na luta contra o suborno e a propina na Itália. O exemplo italiano talvez seja o mais próximo que nós temos em comparação à Lava Jato, a Mani Puliti, a Operação Mãos Limpas, que implicou mais de 800 empresários e 400 parlamentares, incluindo aí 4 primeiros ministros. Assim como a Lava Jato, a Mãos Limpas era conduzida por corajosos servidores do Ministério Público e do Judiciário e estava sediada em uma grande cidade, aqui no Brasil, na tal República de Curitiba, e lá na Itália, na Tangentopoli, a cidade do suborno, a cidade da propina, um apelido carinhoso que a imprensa deu a Milão. Mas o paralelo que mais assusta é o momento atual da Lava Jato brasileira com a fase final da Mãos Limpas italiana. Sabe o que aconteceu por lá? A elite política no parlamento promoveu leis para dificultar investigações e abrandar as penas. O governo passou a assediar as autoridades judiciais na busca por irregularidades processuais nunca comprovadas. Jornalistas e órgãos de imprensa viraram a casaca e passaram a rechaçar a operação manipulando a opinião pública. E duras acusações contra a Força-Tarefa e seus membros foram feitas na Justiça. Embora nenhuma delas tenha resultado em condenação, elas contribuíram e muito para a deslegitimação social da operação. E adivinha qual a conclusão de um ex-procurador italiano, o senhor Pier Camillo Davigo? Ele disse o seguinte: depois da Mãos Limpas, os corruptos venceram. Nós apenas melhoramos a espécie predada. Prendemos as zebras lentas, enquanto as outras se tornaram mais rápidas. E os políticos não pararam de roubar, só pararam de ter vergonha de roubar. É exatamente o que está acontecendo em relação à Lava Jato. Um ataque em múltiplas frentes, envolvendo a elite fisiológica do Congresso, que aprova leis bandidólatras, a alta cúpula do Judiciário, que cria jurisprudência sob medida para soltar grandes corruptos, a imprensa militante, que veicula até mensagens particulares não periciadas obtidas de forma criminosa, e agora o próprio governo por atuação do senhor Procurador-Geral da República. É tão nítido e tão previsível o que está acontecendo, que a fórmula está escrita há décadas nos versos da música popular italiana. E aqui eu abro aspas para o Fabrizio de André. Olha o que ele disse: uma vez, um juiz julgou quem havia escrito a lei. Primeiro mudaram o juiz, logo em seguida a lei. Aqui no Brasil, a ordem dos fatores foi diferente, o que não altera o produto. Antes de tentarem mudar os aplicadores da lei, como é o caso do senhor Deltan Dallagnol, as elites mudaram a lei. Então, seja pela impossibilidade de prisão após julgamento de segunda instância,
ou pela invenção, né, de uma norma processual retroativa, medidas essas patrocinadas pelo STF, ou seja, pela ação de um Congresso que tem 1/3 dos seus integrantes respondendo a processos penais e ama legislar em causa própria. Só assim, para explicar a aprovação da lei de abuso de autoridade, a criação do juiz de garantia e a modificação das regras da delação premiada e da prisão preventiva. São dispositivos inexplicavelmente sancionados pelo presidente da República, que não exerceu seu poder constitucional de veto. Então, espectadores, aqui nós estamos apenas tratando e lamentando o leite derramado. A lei do seu país já foi alterada em benefício dos criminosos. Tanto que hoje seria impossível obter resultados expressivos que a Lava Jato coleciona aí no seu combate intransigente à corrupção. E esses processos ridículos no Conselho Nacional do Ministério Público contra o coordenador da Força Tarefa se inserem nesse contexto de ataque à Lava Jato. E sabem por quê? Porque a corrupção revida. Corruption strikes back. E revida sem qualquer vergonha na cara. Porque, contrariando os conselhos de Cristo, né, em Marcos 8,36, o corrupto e, por extensão, o defensor de corruptos, ele já perdeu a alma para ganhar o mundo. E é isso que eu me deparo aqui com a pergunta: Deltan Dallagnol deve ser afastado da Lava Jato? Esse questionamento nem devia ser objeto de debate público, seja pela natureza pífia das acusações, ou seja pela credibilidade, ou melhor, a falta de credibilidade de quem propôs as ações. Uma das reclamações movida pela defesa aí do senhor Lula, que é réu na Lava Jato, se deve a um slide de PowerPoint com uma representação gráfica das conexões ilegais desse criminoso que foi reiteradamente condenado pela Justiça, apesar de solto por interferência do STF. Aí tem também um processo administrativo por iniciativa do senador Renan Calheiros, que também é réu na Lava Jato. E aí, nesse caso, a suposta quebra de decoro do procurador teria ocorrido por uma postagem no Twitter, amplamente protegida pela liberdade de expressão. E, finalmente, tem um terceiro procedimento a pedido da senadora Cátia Abreu, que foi investigada pela Lava Jato, citada na delação do Odebrecht, é melhor amiga, confessa, da senhora Dilma Rousseff e protagonista daquele escândalo da pasta na eleição do Senado. Esse processo, na sua argumentação delirante, pede que o senhor Deltan seja afastado do Lava Jato em razão do grande número de reclamações disciplinares. Isso é a mesma coisa que pediu o afastamento do presidente da República pelas dezenas de pedidos de impeachment formulados. E se a moda pega, tem ministro do STF que também perderia o cargo por essa mesma lógica. Ao longo do debate, eu espero poder esmiuçar melhor a ideia central desses argumentos iniciais, que é a seguinte: a Lava Jato e seus integrantes estão sob ataque porque, como disse o prêmio Nobel nigeriano Wole Soyinka, a corrupção sempre revida. Então, vamos ao revídeo. Bruno, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. A essa altura da história, parece realmente inegável a importância da Operação Lava Jato. Sem dúvida, é uma das operações policiais mais importantes do mundo e desvelou um esquema milionário de desvio de verbas estatais. Os diretores da Petrobras, à época, fecharam um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e revelaram a apropriação de valores surpreendentes, advindos de superfaturamento de contratos com a organização, com empreiteiras. Eram, de fato, chocantes, surpreendentes as revelações de Paulo Roberto Costa, de Pedro Barusco, de Jorge Zelada, de Nestor Cerveró, nomes que povoaram os noticiários na época. Da participação dos diretores das estatais, se migrou para a investigação de empreiteiras e de atores políticos que se beneficiavam da nomeação de agentes públicos e receberiam indiretamente doações de campanha, alimentando uma engrenagem antiga que irrigou por muitos anos o sistema político nacional, enquanto vigorou o financiamento privado de campanhas. Problemas sistêmicos ficaram evidentes com o decorrer das investigações e todos esses problemas passaram a ser vistos como questões criminais, já que a criminalização é vista aqui no Brasil como a solução de todos os problemas. O Brasil, um país que já criminalizou a capoeiragem e a vadiagem para tentar lidar com o contingente de desvalidos e abandonados após o fim do sistema escravagista, pelo menos o fim jurídico, que envergonha tanto a nossa história. O mesmo Brasil que criminaliza operações financeiras para evitar a fuga de capitais do país, como se o direito penal pudesse controlar a economia. O mesmo Brasil que quer fazer parceria para a construção de mais presídios e cujo governo quer operar um desmonte na educação. O fato é que a Operação Lava Jato é uma fotografia perfeita dessa crença cega na criminalização.
com a evolução da operação, mais e mais ficava claro que ela tinha o objetivo de corrigir os rumos, de acertar os ponteiros, de limpar o país de problemas históricos e sistêmicos, que, no entanto, dependem de reformas profundas e de uma nova visão da política. Mas como isso não estava sob as suas alçadas, mais e mais era possível se ver o que um dos maiores juristas do país, esse sim um jurista com obra, com respeito dos seus pares, o genial professor Lenny Streck, o que ele chamou de efeito alvo ou target effect. Pelo efeito alvo, o atirador nunca erra. Ele atira a flecha e com ela bem presa, o atirador vai lá e pinta o alvo em volta. E assim, todas as vezes, ele vai ter acertado em cheio. É aqui que nascem as críticas à Operação Lava Jato. Ainda que se tivesse descoberto muitos esquemas importantes, era cada vez mais claro um objetivo metafísico maior, quase messiânico, de salvar o país. E tendo como arma o direito penal, procurou se transformar em crime tudo aquilo que ia contra as concepções, ia contra tudo aquilo que eles achavam errados. Atiravam-se as flechas nos inimigos e pintavam os alvos em volta. Um exemplo disso é o famoso PowerPoint do chefe da Força Tarefa que disse aqui hoje que não faria novamente. Eu faço uma ressalva de que eu não conheço profundamente os autos do processo. Eu não vou dizer aqui se havia uma pessoa culpada ou se havia uma pessoa inocente. Eu tenho que ser humilde para dizer que eu não faço parte desse processo e nem poderia comentá-lo. Eu não vou analisar se ele poderia ter cometido corrupção, um crime próprio de funcionário público, quando não tinha mais qualquer cargo. Mas uma coisa é pública e será objeto do julgamento de amanhã. O PowerPoint apontava o Lula como líder de uma organização criminosa. O telespectador deverá se lembrar do caricato esquema de bolinhas com o nome do ex-presidente ao meio e com todas as setas apontando para ele. No entanto, a denúncia apresentada pelo MPF, ao contrário do que o procurador disse agora há pouco, a denúncia apresentada pela Força Tarefa não continha acusação de organização criminosa. Tratava de outros delitos que nada tinha relação com aquele PowerPoint e deixava claro que a flecha já estava fincada na vítima. Bastava agora pintar o alvo em volta. Por isso que amanhã o CNMP ele deve julgar a representação por esses fatos e mais 2 representações de autoria da senadora Cátia Abreu, do PP, partido da base aliada do presidente da República, e uma outra representação do senador Renan Calheiros, do MDB. Não será julgado apenas o líder da Lava Jato. Estará sob escrutínio a própria instituição do CNMP, que tem como missão constitucional fiscalizar a atuação dos procuradores e punir os seus desvios. E a leniência do órgão, com os que pintam os alvos em volta das flechas, poderá ser a derrocada da própria instituição do Ministério Público como um todo, e eu espero sinceramente que assim não seja. Vamos ao debate? Bruno e Caio, por favor. Vamos, Mona Lisa, mas infelizmente nós seguimos aí comparando a criminalização preconceituosa da capoeiragem há muitas e muitas décadas atrás com a justa punição da malandragem corrupta das últimas décadas, das elites políticas, né? É um paralelo absolutamente impróprio. Assim como é falar que a flecha foi pintada ao redor da vítima chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é vítima? Lula é vítima, doutor? É vítima de um sistema judiciário, é vítima. Sim. Vítimas são as pessoas aqui do Brasil, né, as mais pobres, as mais vulneráveis, também que tiveram bilhões e bilhões do orçamento público desviado por uma máquina partidária corrupta, considerada aí o maior projeto criminoso de perpetuação no poder. Isso sim, essas são as vítimas, não o arquiteto desse esquema criminoso, que não está solto porque é inocente. Não está solto porque é inocente. Está solto por regras processuais, criadas a posteriori, por reinterpretações constitucionais que não teriam o menor cabimento se o nosso Supremo Tribunal Federal não tivesse se transformado num grande balcão de atendimento aos interesses dos ricos e poderosos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Falar que Lula é vítima em qualquer contexto é um tremendo absurdo. Nem a defesa dele tem coragem de alegar inocência ao tentar tirá-lo aí do cárcere. Isso não faz o menor sentido. E outra coisa, a flecha, ela não denota necessariamente culpa, muito menos organização criminosa. Ela denota uma relação. E Lula tinha, sim, relação com todas aquelas personagens representadas graficamente por outras esferas naquele slide de PowerPoint. Ou não?
Quem era o presidente da República? Quem era o mais importante dentro da estrutura dos partidos dos trabalhadores? Partido esse que se comporta, inclusive, como organização criminosa. Não fosse assim, não teria o seu tesoureiro, os seus presidentes, os seus quadros políticos mais importantes, até seus marqueteiros presos, encarcerados, né, com amplo exame das provas e com possibilidade de contraditório e ampla defesa. Então não há que se falar. Lula não é vítima coisa nenhuma. Lula é um corrupto, um criminoso, um bandido. E tratar ele como vítima é uma inversão de valores inadmissível no debate público. Caio, usar adjetivos é muito fácil. É muito fácil falar isso. É muito fácil chamar de bandido, malandro. Esses adjetivos que você usou eram justamente os adjetivos que eram usados para as vítimas do sistema de justiça lá no começo do século, no crime de capoeiragem. Ora, então por que essa comparação não pode ser feita? Não sou eu que faço. Abra qualquer manual de direito penal e de criminologia, faço esse convite, é muito importante. Faz enquanto ainda o livro é acessível, né? Bom, vai continuar sendo acessível, porque para a elite ele vai continuar sendo acessível. Mas eu faço esse convite, abra um livro, veja o que os professores de direito penal dizem, veja como eles mostram que há sim uma grande seletividade. Há sim a criação, como você disse, de jurisprudência sobre medida. Quer um exemplo de jurisprudência sobre medida? Acabou de sair uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela está considerando a prescrição e a possibilidade de uma nulidade de um caso. Sabe quem pediu isso, Caio? Você imagina? Deve ser um daqueles advogados sem alma que você falou lá no começo. Deve ser uma daquelas pessoas que não tem qualquer sentimento pela nação ou qualquer sentimento sagrado. Não, não é, Caio. O advogado do Procurador da República, Deltan Dallagnol, que entrou com pedido e conseguiu, porque é assim que funciona o Poder Judiciário, Caio. Não é com raiva, não é com ódio, não é com discursos inflamados, é com a lei. E a lei, ela pode ter algum tipo de interpretação, mas ela muitas vezes é clara. E eu vou te dizer uma coisa, o ex-presidente Lula não está na rua porque ele não é inocente, ele está na rua porque ele é considerado inocente, presumido inocente. E isso está escrito num livro que talvez você não goste, porque fala muito mal dele. Mas esse livro se chama Constituição Federal. E existe outro livro chamado Código Penal que diz que ninguém será preso enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E qualquer pessoa que lê e consegue interpretar isso gramaticalmente, não precisa conhecer direito, sabe que essa é a interpretação que deveria ter sido dada desde o início pelo Supremo Tribunal Federal. Quando foram impetradas as ADCs para fazer o texto constitucional valer, o Lula sequer era denunciado, sequer era investigado. Isso não tem nada a ver com o presidente, isso não tem nada a ver com jurisprudência por encomenda, isso tem a ver com o texto legal e com o texto constitucional. Nossa, doutor, você como especialista em direito penal desinforma muito o nosso espectador, até porque você sabe muito bem que a interpretação da Constituição mudou em 2009, né? Aí, no contexto da ação penal 470, né? Cujos condenados são os mensaleiros. É disso que a gente está falando. Até lá não se discutia, né, a diferença conceitual óbvia, né, entre formação de culpa e restrição de liberdade, até porque já havia, inclusive, a figura das prisões cautelares. Mas, enfim, eu não vou ficar falando de interpretação da Constituição, porque o espectador sabe muito bem que isso é uma invencionice encomendada de forma casuísta, primeiro em 2009 e depois em 2016. Para quê? Para beneficiar os interesses dos ricos e poderosos acusados de corrupção. É simples assim. Outra coisa, criminoso não é necessariamente um adjetivo, viu, doutor? Ele pode ser substantivo também. E quando eu falo que o Lula é um corrupto criminoso, eu faço isso com a tranquilidade de quem nunca sofreu nenhum processo, né, por crime contra a honra. Afinal de contas, não estou caluniando nem difamando, eu estou atestando uma realidade comprovada em 3 instâncias judiciais, inclusive no STF, né, pela negativa de uma série de habeas corpus. Mas, enfim, sobre o PowerPoint, é importante fazer uma correção. Sim, o procurador disse que não faria novamente, mas não porque cometeu uma ilegalidade, não porque cometeu qualquer ilícito, simplesmente pelo dispêndio de tempo e energia respondendo esse tipo de acusação despropositada
como a que ele está respondendo agora no Conselho Nacional do Ministério Público e como pessoas como você fazem publicamente em rede nacional. E também, desculpa, viu, doutor, se eu ofendi a sua sensibilidade, mas eu não estava falando de advogados de corruptos, eu estava falando de defensores de corruptos, que é uma coisa completamente distinta. Eu respeito o trabalho do advogado, até porque se todos os advogados se recusassem, caberia à Defensoria Pública fazer essa defesa. Só que é muito diferente de quem faz lobby pela impunidade, de quem trabalha networking junto com os magistrados que vão decidir o futuro dos seus clientes. E é muito diferente do tipo de advocacia criminal que se faz no Brasil, na qual o advogado, além de defensor, é cúmplice dos seus clientes. Então, assim, olha, triste daquele que defende o corrupto e não as suas vítimas, e mais triste aquele que faz isso exclusivamente por dinheiro. Não é meu caso e talvez por isso eu durma com a consciência tranquila, mas aqui eu quero deixar clara a distinção entre advogado e defensor. Caio, qual advogado é cúmplice do seu cliente? De quem você está falando? De advogados que corroboram e auxiliam os seus clientes na prática criminosa, que os aconselham nesse sentido, que dão consultorias, que se valem dos seus escritórios de advocacia como bunkers para a impunidade, por serem, inclusive, sujeitos aí a uma série de proteções legais especiais. Quem faz isso? Obviamente, o direito penal, infelizmente, não protege a minha liberdade de expressão como eu gostaria. Então, eu fico com as insinuações, mas os casos são de conhecimento público. E é aquela situação que muitas vezes não há provas, mas não há dúvidas. Bom, ou você então, não estranha, ou você não estranha quando fique com as suas você não estranha um advogado que despassa, você não dúvidas. Debatedores, por favor. Eu acho que isso os dois falando junto não dá. Que isso seja perseguido por vocês, respeitando a quem nos vê. O Bruno fez perguntas, você respondeu, agora a palavra está com o Bruno. Caio, por favor. Bruno. Obrigado, Mona Lisa. Eu acho que é muito importante pontuar isso, porque isso, a gente perdeu o debate, acabou o debate. Isso aqui se tornaram agressões. Agressões diretas, agressões a uma classe da qual eu faço parte. E isso acaba minando qualquer sentido do que se está fazendo aqui, que é debater ideias. A partir do momento que se chama uma classe de pessoas sem almas, de pessoas que defendem alterações legais, por uma convicção jurídica ou por uma convicção pessoal, porque acha que não pode haver perseguição de pessoas sem almas e de pessoas que ajudam a corrupção, isso já não é mais um debate. Isso se torna uma troca de agressões da qual eu não vou participar, da qual eu me recuso, Caio, aqui publicamente a participar, porque isso não engrandece o programa, isso não engrandece a CNN e nós não podemos admitir que isso aconteça. Bom, doutor, você não vai ser o primeiro a se recusar a debater. Acontece que não se trata de agressões nem ataques, se trata de críticas fundadas, críticas embasadas pela realidade dos fatos. E eu não me referi a uma categoria inteira como pessoas sem alma, até porque você está cansado de saber, a minha família é repleta de juristas, de aplicadores da lei e de advogados. E eu fiz questão de fazer essa distinção e eu não usei a palavra advogado, muito menos me referi à classe da advocacia criminal. Eu falei em defensores de corruptos. E, ora, se o próprio Jesus vem e fala de que adianta o homem ganhar o mundo se ele vai perder a sua alma, o que isso quer dizer? Quer dizer que não é em nome de dinheiro e não é em nome de coisas materiais, coisas terrenas, coisas menores, que a gente sacrifica valores importantes. E de que adianta se dizer contra a corrupção, empregando o seu engenho, o seu arte, o seu intelecto e indo além da lei, além da justiça, para conseguir o melhor interesse, muitas vezes interesse escuso, do seu cliente? Ou você acha que faz algum sentido, em nome de soltar meia dúzia de corruptos, correr o risco de ter criminosos de altíssima periculosidade, não sendo presos imediatamente após a análise das provas, que se dá no primeiro grau e no segundo grau de jurisdição? É disso que a gente está falando. Então, isso não são agressões. Não se sinta agredido, sinta-se criticado. Isso, se você fizer parte a esse grupo de pessoas ao qual eu me referi, e a crítica não foi dirigida a você. A carapuça não foi colocada por mim. Então, são coisas completamente distintas e isso precisa, sim, ser falado no debate público, porque a gente vê, inclusive, nas palavras do nosso âncora, né, uma aglutinação de todo o establishment político, midiático, jurídico contra a Lava Jato, que é a maior operação de combate à corrupção. Isso na semana em que foi fechado um acordo que vai devolver aos cofres públicos R$1 bilhão. Isso de apenas um réu.
Você imagina o poder econômico desse cara para ameaçar as famílias dos procuradores, dos investigadores, dos delegados envolvidos na Lava Jato? É disso que a gente está falando. E a gente fica o quê? Espizinhando, né? Fica atacando isso sim e causando problemas para as pessoas que estão tentando mudar o Brasil para melhor. É disso que eu falo quando eu trato de defensores de corruptos, que é bem diferente de advogado de corrupto, que aí, enfim, guardadas as devidas ressalvas, não é quem eu estou criticando. Bom, eu acho que alguns esclarecimentos que você fez foram muito importantes e isso permite que a gente vá em frente. Você deu um exemplo muito bom de uma força-tarefa que vem fazendo um trabalho que é louvável, que é a Força-Tarefa do Rio de Janeiro. A Lava Jato pode ser uma marca que a gente dá para o Brasil inteiro, mas, na verdade, ela é feita de vários grupos, de várias forças-tarefas distintas e algumas fazem trabalhos muito bem, muito louváveis. Outras tentam se apropriar de dinheiro público para criar uma fundação e isso tem que ser julgado. E isso tem que estar sob escrutínio do Conselho Nacional do Ministério Público. Porque se isso não é importante, se isso é uma acusação ridícula, o que mais vai ser? Isso não está na lei, isso não está em lugar nenhum. Isso é uma aberração jurídica. Se um procurador, pensando em criar uma empresa junto com outro procurador para receber valores por fora, valores de palestra, que diz que não tem problema nenhum, mas que queria abrir uma pessoa jurídica em nome de outras pessoas. Se esses fatos não têm que ser investigados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o que tem que ser apurado? Então, só quem a gente não gosta, só quem a gente tem raiva, só quem a gente chama de bandido, só quem a gente chama de corrupto é que deve respeitar a lei. Os outros não. Ainda que tenham textos legais que mostram isso de forma clara. Para não falar de vazamentos de informações, para não falar o que acontece no mundo inteiro com profissionais que trabalham no Ministério Público ou assemelhado, que vazam informações, que têm conversas fora dos autos do processo. Eu novamente lembro que o procurador-geral da Suíça, Michel Lobert, sofreu um processo de impeachment por ter tido reuniões fora da Procuradoria, com advogados da parte e outros players ali, que talvez fizessem um lobby. Ele teve a honradez de pedir afastamento do Ministério Público. Ele jamais fez uma autoelegia, como nós vemos aqui. Isso é importante, isso é accountability. Isso é mudar o Brasil. Usar o direito penal para ir atrás de outras pessoas, isso não é mudar o Brasil. Isso é só alimentar uma máquina que está aqui no Brasil há muito tempo. É muito mais antiga do que qualquer coisa que está acontecendo hoje. Já estamos nos argumentos finais. Bruno continua com a palavra e depois o Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Eu quero encerrar esse debate pedindo uma noção muito importante para o telespectador. Qualquer tipo de combate à corrupção precisa estar dentro dos esteios da lei. Porque se não estiver dentro dos esteios da lei, ora, o que a gente está fazendo? A gente está substituindo uma coisa ruim por uma coisa pior, porque o arbítrio estatal, o arbítrio principalmente de uma instituição como o do Ministério Público, que é muito poderosa e é muito importante, eu sempre ressalto isso. Eu conheço muitos procuradores, a maioria dos procuradores da República fazem o seu trabalho de maneira correta, fazem o seu trabalho com honradez, não se utilizam do seu cargo para vantagens pessoais, nem para perseguição política, nem para influência política. A atuação da Corregedoria, a atuação do CNMP não é contra a Lava Jato, é para proteger esses procuradores. É para proteger o Ministério Público Federal correto, o Ministério Público Federal sério, que faz a persecução penal no Brasil dentro da lei. Nós não podemos flexibilizar, senão os meios vão justificar os fins sempre. E isso não é um Estado de Direito, isso é somente barbárie. Caio, argumentos finais? Bom, só queria destacar aí para o espectador da CNN que eu sempre me reservo o direito de ter, sim, raiva de corruptos. O que ocorre é que isso não tira a racionalidade dos meus argumentos. Pelo contrário, eu sou movido por uma indignação genuína e não trabalho a soldo. Mas o ponto é o seguinte, as atividades não apenas da Lava Jato, mas também dos seus membros, ela é absolutamente lícita. E esses têm sido os pareceres de todas as corregedorias acionadas. Tivemos mais uma decisão positiva aí do ministro Luiz Fux,
agora, né? E essas representações feitas contra o procurador da República, via de regra, são de investigados, réus e os interessados de plantão. A Lava Jato tem números muito expressivos, inclusive de eficiência e acuidade. São 1.300 habeas corpus já impetrados aí pelas defesas, só 2 ou 3% lograram êxito. A taxa, né, de confirmação de sentenças do primeiro grau nas instâncias superiores é de 86%. Pesquisem para você ver como isso é um número superior à realidade judicial brasileira. Portanto, de novo, a Lava Jato está sob ataque. Isso é feito de duas formas. Alterações na lei, que infelizmente já foram implementadas pelas elites políticas e pela elite judicial, e, num segundo momento, abafando as vozes de combate à corrupção, exatamente como foi feito na Itália. Então, cabe a nós, como sociedade, decidir de qual lado que a gente está. Se é do lado da corrupção e dos seus defensores, ou se é do lado do combate ao crime. Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigada, Obrigado, Caio. Boa noite. Boa noite, Até amanhã, Monalisa. debatedores.